Cantai louvores com inteligência. A partir destas palavras do salmista, eu gostaria de trazer alguns pensamentos para nós crentes dos nossos dias atuais acerca do nosso louvor a Deus. E quando chamo de louvor, claro que você pode louvar a Deus de muitas maneiras, mas a maneira mais conhecida são os cânticos que nós entoamos a Deus. A palavra do Senhor em outros textos bíblicos, por exemplo, aquele que diz que nós fazemos a Deus um culto racional. Não só em textos explícitos como este, eu observo todos aqueles que adoram a Deus, todos aqueles que comentam sobre Deus, toda a realidade da descrição bíblica divina sendo algo racional. Ainda que explique com palavras racionais a realidade espiritual, por exemplo, o assunto de pecado, assunto de vida eterna, assunto da nossa realidade de sermos corpo, alma e espírito. Todas essas são coisas que nem todas elas são palpáveis. Em verdade, a maioria delas não são. Quando nós estamos falando de assuntos que não são materiais por natureza, estamos falando de assuntos espirituais. Mas a Bíblia ensina, fala, descreve, explica assuntos espirituais usando o nosso racional. Nós não precisamos de ter um entendimento, um transe espiritual para entender as razões, as explicações, a lógica da Bíblia Sagrada. É bem verdade que a atuação do Espírito convencendo o nosso coração é uma atuação divina. Mas tudo começa com um entendimento consciente da palavra de Deus. E aqui nós vemos mais um destes, por que não dizer clamores, de um salmista inspirado pelo Espírito Santo. Tanto é inspirado pelo Espírito Santo que ele está falando de um reino, de uma ocasião que está para acontecer num tempo depois daquele que nós vivemos. E este homem já viveu há muitos e muitos anos atrás. Portanto, ele escreveu este salmo na inspiração do Espírito Santo, uma inspiração, neste sentido, totalmente profética. Ora, trago este pedacinho descontextualizando, porque o contexto deste texto, nós já falamos dele, é acerca do milênio, mas trago esta palavra que é de maneira direta e indireta, repetida pela Bíblia, de que nós devemos cantar, de que nós devemos louvar a Deus com inteligência. Primeiro, quero desfazer o entendimento ou burlar de alguns que nos encontram por sermos crentes faltos de inteligência. Isso não podia ser mais longe da verdade. E se isso tiver alguma dúvida, que nos venha questionar para descobrir a nossa inteligência. Deus mesmo não só nos fez inteligentes, mas aqueles que leem a Bíblia estão aqui vendo claramente que o Senhor quer ser louvado com inteligência. E a inteligência fala de nós usarmos palavras que constroem as verdades de Deus. Por muitos tempos, centenas de anos, a igreja tem cantado hinos que têm mensagens, que têm palavras inteligentes de adoração a Deus. Quando você lê um livro como este, os Salmos, você vê um inário. Na verdade, nós não usamos os Salmos como inários. Alguns dos nossos servos de Deus compõem hinos baseados em textos dos Salmos, mas os Salmos para o povo de Israel é um inário. E são salmos inteligentes. São salmos que falam da grandeza de Deus, da glória de Deus e outras coisas mais. Muitos de nossos hinos são orações a Deus, são pedidos, são agradecimentos. Outros hinos lindos são hinos que ensinam por eles, nas suas letras, nas suas escrituras, copiam a palavra de Deus, contam histórias que estão na palavra de Deus, repetem a palavra de Deus, ensinam sobre a palavra de Deus. Ali está explícito a doutrina através das letras destes hinos. Mas nós temos notado que na recente história do cristianismo, das igrejas evangélicas e da etnologia, uma mudança radical. Não só nas características do lado de fora, de suas luzes, instrumentos e etc., mas de uma mensagem repetitiva e de pouca inteligência. Enquanto, por um lado, eu vejo algumas músicas, poucas, mas alguns, que usam profundidades líricas e poéticas, e nós encontramos erros doutrinários, teológicos, bíblicos, mas
muito entre as poesias, você olha aquela beleza poética, digo porque já me chamou a atenção 2 ou 3 delas, eu fiquei encantada com o teor e a capacitação poética daqueles autores. No entanto, não só alguma coisa no meu coração, e digo isso porque melhor dizendo no espírito, não me batia muito bem, mas logo ao procurar a letra, ver bem e ler, nós encontramos qual era o problema. Mas a maioria dos hinos modernos estão despidos, inclusive, desta profundidade e estão usando palavras repetitivas. Há uma certa fase do hino, os hinos agora têm uma construção mais parecida uns com os outros e eles chamam uma parte chamada de bridge. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que se chamaria, mas é uma parte que ela é muito mais repetitiva. Às vezes poucas palavras. Há uma ideia que não é tão recente, mas que eles chamam de espontâneo, um louvor espontâneo que fica só aquele som de fundo e a pessoa vai repetindo uma palavra e a pessoa naquela palavra fica sentindo supostamente a Espírito de Deus e etc. E eu quero compartilhar algo com você sobre isso que talvez você não conheça. Quando nós estudamos, e eu tive a oportunidade e estou fazendo ainda sobre isso, estudando sobre a nova era, estudando sobre alguns escritores do cristianismo progressista, que é um movimento que tem crescido grandemente aonde eu vivo neste país, nos Estados Unidos, e já tem se espalhado por todo mundo, em verdade, por que não dizer até nasceu em outro lugar que não aqui, mas tem se espalhado demais neste país. Então, lendo alguns dos seus autores, você encontra uma instrução ao que eles chamam de espiritualidade. E eu quero dizer que os autores que eu estou lendo, em sua maioria, são conhecidos como evangélicos. Origens diferentes de facções evangélicas, ou melhor até dizendo cristãos, mas com o nome de Deus, de Cristo e etc. e tudo isso. Mas um cristianismo, uma mensagem que está cada vez mais diferenciada da palavra de Deus. Mas fora isso, eu quero focalizar na música. Porque parte das suas práticas de espiritualidade são estas repetições. Existe um estilo, um tipo de oração que tem sido ensinado por estes mentores espiritualistas, que tem crescido demais aqui nos Estados Unidos. As pessoas têm consumido cada vez mais os livros, muitos livros vendendo isso, porque é um processo de espiritualidade. Então, é feito esta oração meditativa, uma oração que às vezes se detém numa palavra e fica, e eles ensinam como mover, que tipos de perguntas fazer e como sentir e etc. E nós vemos um paralelo com estes movimentos de hinos que também repetem e etc, essas coisas todas. E quando eu comecei a estudar isso, eu vejo, digo não pela minha imaginação, não é porque eu estou enxergando isso, é porque estes autores escrevem, de que há uma influência das religiões, dos pensamentos filosóficos orientais. O que é isso? Que vem da área ali de China, da área ali da Ásia, cuja religiosidade, cujo entendimento de mundo é baseado em 2 religiões orientais muito conhecidas, o budismo e o hinduísmo, mas cujas origens práticas e de crença são semelhantes, e cujas experiências espirituais também o são, mas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E nós agora, quando vemos isso, a gente diz, poxa, isso é uma moda, e a gente sente a presença de Deus. E o que eu vou ligar para você no mundo deste processo religioso que está se misturando com o cristianismo, você vê um mundo onde a nova era tem entrado determinadas práticas, por que não dizer no cristianismo da igreja? Eu não estou dizendo no Brasil, não tenho esta realidade como sendo uma evidência, eu estou dizendo o que está acontecendo aqui. Agora, se isso está chegando, eu gostaria de alertar você para que abra o olho. Porque no mundo deles, esta repetição se chama mantra. E muitos médicos e pessoas que são coaches, positivistas, escrevem em seus livros, às vezes separados do assunto de religião, mas quão importante é as afirmações,
estas mantras para nós mesmos, poucas palavras, mas verdades que nós repitamos para nós mesmos. Agora você mistura essa realidade de mantras com uma religião ocidental e mesclado com um palavreado cristão, e nós estamos querendo, a nível de artistas, vender para a Igreja Santa de Jesus de que isso é o Espírito de Deus. O que nós vemos na prática, e nós olhamos as imagens das igrejas cantando e aquelas pessoas ali, etc., tão relaxadas, estão mais suscetíveis ao encontro espiritual, à palavra, mas eu vou dizer o que eles não estão. Eles não estão mais animados, mais alertas, mais fortalecidos na fé. E eu quero dizer para mim e para você que a palavra nos chama a louvar ao Senhor com inteligência. E quando nós crentes, aleluia, e eu sou crente pentecostal, eu creio, vivo, sinto a presença do Espírito de Deus na minha vida. E quando a outra presença espiritual vai chegando perto, é o Espírito de Deus que dentro de mim diz, isso não é meu. Algumas vezes a minha mente detecta o erro, algumas vezes não detecta, mas no Espírito, porque aqui habita o Espírito de Deus. E eu não sou melhor do que ninguém, qualquer um que é nascido de novo, agora tem que ter experiência do novo nascimento. Agora tem que ter experiência do novo nascimento. Aqueles que têm o Espírito habita nele. E este Espírito, quando está, ele nos permite saber, nos permite sentir. E nós vemos claramente, não venha para nós, aleluia. São dezenas e dezenas e dezenas de décadas que nós louvamos ao Senhor com os nossos hinos, que falam inteligentemente da glória do nosso Deus, da salvação do nosso Deus, do poder do nosso Deus, das maravilhas do nosso Deus, do futuro que o Deus, nosso Deus, propõe para nós, aleluia, daquilo que Deus tem feito entre nós, das histórias bíblicas. E a palavra nos chama hoje a seguirmos, cantamos inteligentemente. Deixemos de lado os mantras para evangélicos. Aleluia! Eles não pertencem a nós. Eles não pertencem ao Espírito de Deus. Que nós possamos abrir os nossos olhos para entender o que provém do Senhor ou não. Que Deus abençoe a igreja e nos dê sabedoria em nome de Jesus. Nós não estamos julgando A nem B, porque o texto bíblico me ensina uma verdade. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Aleluia. Eu não tenho nada contra ninguém, mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu vou depender a palavra de Deus e o poder de Deus verdadeiramente. As duas estacas. O Senhor Jesus disse, errais porque não conheceis a palavra, nem o poder de Deus. Mas nós, crentes pentecostais, conhecemos as duas coisas. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.